Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Olha, hoje a nossa história está incrível! Você está vendo que tem até vassoura pro meio da história, né? Por enquanto, vamos deixar a vassoura aqui. Na nossa história hoje, a gente vai ver como Deus operou de maneira incrível, milagrosa, misteriosa, para que nós tivéssemos o nosso Salvador, Jesus. Isso mesmo! Mas antes, só um minutinho. Antes, deixa eu te falar algumas coisas importantes que a gente vai aprender nessa história hoje. A primeira delas é aquela que vocês já sabem, que é a seguinte: eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Lembra disso? Então não esquece. A gente pode confiar em Deus, não importa o que aconteça. Também a gente vai ver que você pode ter alegria. Presta atenção, garotinho, garotinha. Você pode ter alegria porque Deus está com você. Olha que legal saber disso. Você pode ter alegria porque Deus está com você. E também, já que é assim, já que Deus está com a gente, o que é alegria? Alegria é encontrar uma maneira de ser feliz, mesmo quando as coisas não saem do seu jeito. Então se a gente for juntar isso tudo, quer dizer o seguinte, olha só, alegria não é exatamente quando tudo está dando certo do jeito que eu queria, mas eu também aprendo com a história que eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. E também que, se Deus está comigo, eu vou estar alegre. Olha que história interessante que a gente vai ouvir hoje. Muito bem, o nosso versículo desse mês, que também tem a ver com alegria, que a gente falou de alegria até agora, né? Esse versículo, ele está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Vamos falar todos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que versículo fácil. E ele é muito legal, porque ele também fala de alegria. Muito bem, pessoal. A nossa história hoje, então, ela é muito interessante, porque, como eu já disse, ela nos conta como Deus encontrou uma forma incrível, misteriosa, de trazer o nosso Salvador aqui para a Terra. Tinha uma mocinha chamada Maria, e ela, por que mocinha? Porque ela era uma adolescente, isso, adolescente, uma mocinha, uma menina nova. A Bíblia não fala isso, mas os estudiosos dizem que talvez ela tivesse 15, 16 anos, por aí. Ela era uma menina comum, lá da cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré ficava na Galileia. E Nazaré também não tinha nada de especial, era uma cidade comum. E a Maria, então, ela cresceu ali, fazendo aquelas coisas que qualquer garota da idade dela fazia. Um dia, provavelmente, ela estava lá, fazendo as coisas lá para ajudar a mãe dela, com a vassoura, varrendo o canto, em volta da mesa e tal. Sabe o que aconteceu? Vou até deixar a vassoura aqui. Eu vou fazer o que eu acho que aconteceu com a Maria. A vassoura caiu da mão dela. Sabe o que aconteceu? Ela recebeu uma visita inesperada. Quem vocês acham que visitou a Maria, hein? Número 1, um parente. Número 2, uma amiga, vizinha, chamando ela para dar uma passeada. Número 3, um anjo. Qual você acha, hein? 1, 2 ou 3? Se você disse número 1, você errou. Também não foi a número 2. Gente, apareceu um anjo. Maria estava lá varrendo, quando vê aquela luz encheu a casa e ela deve ter derrubado a vassoura, sei lá o que ela estava fazendo, né?
E aí o anjo apareceu para ela. Eu vou ter que ler aqui na história, porque a gente tem aqui vários versículos dessa história, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 1. E então o anjo apareceu para ela e disse assim, presta atenção, garotinha e garotinha. O anjo disse assim: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E aquele anjo tinha ido para conversar com a Maria, para dar uma notícia para ela, que ia mudar inteiramente a vida dela. Mas, vamos combinar, né? Não é todo dia que aparece um anjo, que você está lá varrendo, quando vê acende a luz, aparece um anjo, sei lá, fica imaginando a cena, eu acho que eu caía desmaiado lá. A Maria ficou com uma cara, né, provavelmente muito assustada, e aí o anjo, percebendo, eu vou ler aqui na Bíblia de novo, ele viu que ela estava confusa, ela estava pensando, o que será que significa isso, né? Será que eu estou tendo uma alucinação? O anjo disse a ela, isso está lá em Lucas capítulo 1, versículo 30. Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Significa que Deus derramou graça sobre Maria. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe colocará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Bom, eu acho que é muita informação para Maria, né? Ela deve ter ficado abalada, meio nervosa com tudo isso. Aparece um anjo, acende a luz, o cara fala que ela vai ficar grávida e que o filho dela vai ser, sei lá, rei, tem negócio de trono pro meio. Mas aí, ela começou a reconhecer algumas coisas nessa fala do anjo, né? Porque ali falou de Davi, ali falou uma coisa que Maria já conhecia, que os profetas tinham escrito, que inclusive eu vou ler para vocês aqui agora, lá no livro de Isaías, muitos anos, muitos séculos antes de Jesus, Isaías escreveu assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Olha, governo, hein? E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então a Maria começou a associar as coisas. E ela falou, gente, ela deve ter pensado, né? Gente, esse anjo veio falar comigo sobre essas profecias que eu já li na palavra de Deus. E aí, o anjo Gabriel, então, tinha falado para ela que ela ia ficar grávida, e ela perguntou, né, como é que isso pode acontecer, eu não sou nem casada. Ela estava comprometida em noivado com um homem chamado José, mas ela não era nem casada, e aí ela ficou na dúvida, como é que isso pode acontecer? E aí, o anjo explicou para ela, isso está lá em Lucas no capítulo 1, lá nos versículos 36 e 37. Ele falou que o Espírito Santo de Deus faria isso acontecer. E ele também disse, Isabel, a tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gravidez. Por isso, nada é impossível para Deus. Olha só, criançada, que o anjo falou, o anjo Gabriel, nada é impossível para Deus. Nossa, Isabel, essa prima da Maria, era muito mais velha que ela, muito. E ela estava grávida de 6 meses. É por isso que o anjo falou que nada era impossível para Deus. Aí, sabe o que a Maria fez? Ela não perdeu tempo. Ela só falou para o anjo, e aí eu acho lindo, gente, a fé da Maria e a resposta que ela deu para o anjo Gabriel. Ela disse assim, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí o anjo foi embora.
Aí deve ter apagado aquela luz toda que o anjo levou, né? E sabe o que a Maria fez? Rapidamente ela se arrumou e ela foi viajar lá para a cidade da Isabel. Isabel morava numa outra cidade. E ela foi lá para a casa da Isabel para visitá-la e para contar para ela o que o anjo tinha falado para ela. Quando ela chegou na casa da Isabel, ela viu que a Isabel, imagina, 6 meses, já estava com aquele barrigão assim, né? E sabe o que aconteceu? Quando Isabel viu Maria e ouviu a voz dela, o bebê que a Isabel tinha dentro do seu ventre deu um pulo de alegria. E a Isabel, ela se encheu do Espírito Santo de Deus e ela falou para Maria, antes mesmo que a Maria contasse para ela a história. Ela disse assim para Maria: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. E aí, a Maria ficou lá com a Isabel por 3 meses. E durante esse tempo, inclusive, ela escreveu umas palavras muito lindas que são chamadas a canção de Maria, que eu vou ler um pedacinho para vocês aqui. Ela escreveu assim: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, gente, a gente está falando de alegria nessa lição. E ela fala: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como tinha dito aos nossos antepassados. Então, depois que a Maria ficou 3 meses lá com a Isabel, a sua prima, ela voltou para Nazaré. E ela ficou muito feliz em saber que Deus estava com ela e que Ele continuaria com ela para sempre. E mais do que isso, Maria não sabia o que ia acontecer com ela. Ela recebeu a notícia do anjo, mas ela tinha com certeza muitas perguntas, muitas dúvidas, mas ela tinha alegria no coração, porque ela sabia que Deus estava com ela e que Deus estaria com ela sempre, em todos os momentos. E isso nós temos que aprender com essa história e não nos esquecermos. Alegria é quando Deus está com a gente. E nós podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça. Vamos fazer uma oração? Endireita o corpinho aí no sofá, na poltrona, está estribuchado aí, caído, fica direitinho, fecha o olho para a gente orar. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te louvamos e nós te amamos, Senhor, porque o Senhor mandou Jesus para ser o nosso Salvador. E o Senhor mandou Jesus de uma forma misteriosa, milagrosa, incrível, demonstrando todo o seu poder, mas acima de tudo demonstrando o seu grande amor por cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a aprender com o exemplo de Maria, que teve fé, que confiou no que o anjo disse a ela, tendo certeza de que o Senhor estaria com ela, e por isso ela teve alegria. Nos ajude, Senhor, nos encha de alegria e dessa certeza de que o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Olha, garotinho, garotinha, essa história é incrível. É a história de como Deus agiu de forma misteriosa, fantástica, para trazer Jesus para ser o nosso Salvador. E Ele fez isso usando uma pessoa
comum, a Maria, uma adolescente lá de Nazaré. Mas ela foi uma adolescente cheia de fé, que confiou em Deus e que sabia que Deus estaria com ela. E por isso ela fez tudo aquilo que Deus tinha planejado e fez com alegria. Então, não se esqueçam do exemplo de Maria. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!